O cheiro de violetas ainda gruda nas minhas roupas, mesmo depois de 6 meses longe daquele apartamento. Às vezes acordo no meio da noite, sentindo aquele aroma doce e enjoativo, e sei que ela ainda está tentando me encontrar. Sei que parece loucura, mas juro pela memória da minha mãe que cada palavra que vou contar é verdade. E se você está procurando apartamento para alugar, pelo amor de Deus, nunca aceite um lugar onde o aluguel está barato demais e o corretor evita seus olhos quando você pergunta sobre os inquilinos anteriores. Meu nome é Gabriel, tenho 28 anos e trabalho como designer gráfico freelancer. Em março de 2023, eu estava desesperado procurando um lugar para morar em São Paulo. Meu relacionamento havia terminado mal. Eu tinha que sair do apartamento que dividia com minha ex-namorada e meu orçamento estava apertado. Qualquer pessoa que já procurou apartamento em São Paulo sabe o inferno que é. Lugares minúsculos por preços absurdos, filas enormes para visitar estúdios de 20 metros quadrados, corretores que te fazem sentir como se estivessem fazendo um favor imenso só por te mostrar um buraco com infiltração. Foi quando vi o anúncio do apartamento na rua Teodoro Sampaio, no bairro de Pinheiros. Apartamento de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro completo, 3º andar, prédio dos anos 1960, mas bem conservado. O que me chamou a atenção não foi apenas o tamanho. Era pelo menos 3 vezes maior que qualquer coisa que eu havia visto na minha faixa de preço. O que realmente me fez ligar imediatamente foi o valor. R$ 1.200 por mês, incluindo condomínio, em Pinheiros, em 2023. Era impossível. Liguei para o número do anúncio às 9h15 da manhã de uma terça-feira. A voz que atendeu era de um homem mais velho, meio rouca, como se ele fumasse muito ou tivesse acordado há pouco. Disse que se chamava Sr. Cardoso e que era o proprietário do imóvel. Quando perguntei sobre visita, ele pareceu quase aliviado que alguém tivesse ligado. Pode ser hoje à tarde? Ele perguntou com uma pressa estranha na voz. Às 15 horas, eu te encontro na portaria do prédio. Concordei, mas algo no tom dele me incomodou. Era como se ele estivesse ansioso para se livrar do apartamento, sabe? Aquela sensação que você tem quando alguém está vendendo algo com pressa demais. Mas eu precisava de um lugar, e R$ 1.200 em Pinheiros era literalmente um milagre. Cheguei ao prédio às 14h50. Era um edifício típico dos anos 1960, com aquela fachada de pastilhas pequenas meio desbotadas, portão de ferro trabalhado e um hall pequeno com cheiro de mofo e produto de limpeza. O porteiro, um senhor negro de uns 60 anos, me olhou de uma forma estranha quando eu disse que estava ali para ver o apartamento 3B. Apartamento da dona Helena? Ele perguntou, e eu juro que vi uma sombra passar pelos olhos dele. Não sei, senhor. É com o senhor Cardoso. O porteiro apenas acenou com a cabeça, mas não disse mais nada. Ficou me observando enquanto eu esperava, como se quisesse me contar algo, mas não conseguisse decidir se deveria ou não. Sr. Cardoso apareceu pontualmente às 15 horas. Era um homem na faixa dos 65 anos, magro, com cabelo grisalho bem cortado e roupas caras. Mas havia algo nele que me deixou desconfortável desde o primeiro momento. Seus olhos eram inquietos, ele não conseguia me olhar diretamente e suas mãos tremiam levemente quando ele falava. Tudo nele gritava, quero me livrar disso o mais rápido possível. Gabriel? Ele perguntou estendendo uma mão úmida e fria. Prazer. Vamos subir, o elevador está funcionando. Enquanto subíamos, tentei puxar conversa. Perguntei há quanto tempo o apartamento estava vago, se ele morava no prédio, essas coisas normais que você pergunta para um proprietário. Sr. Cardoso deu respostas vagas, sempre olhando para os números do elevador como se fossem a coisa mais fascinante do mundo. Está vago há uns 3 meses, ele disse, hesitando. A inquilina anterior teve que se mudar, por motivos pessoais. Algo no modo como ele disse motivos pessoais me fez querer perguntar mais. Mas chegamos ao 3º andar antes que eu pudesse insistir. O corredor era típico desses prédios antigos. Piso de taco escuro, paredes com papel de parede floral meio desbotado, iluminação amarelada que criava sombras estranhas. Havia 4 portas, 3A, 3B, 3C e 3D. Sr. Cardoso parou na frente da porta 3B e começou a mexer em um molho enorme de chaves. Suas mãos tremiam mais agora, e ele deixou cair as chaves 2 vezes antes de encontrar a certa. Desculpa, ele murmurou. Às vezes elas ficam meio emperradas.
A porta se abriu com um rangido pesado, e a primeira coisa que me atingiu foi o cheiro. Doce, floral, enjoativo, como se alguém tivesse borrifado perfume barato de violetas em todos os cantos e depois deixado o lugar fechado por meses. Era tão intenso que me fez tossir. O cheiro vai sair com o tempo, senhor. Cardoso disse rapidamente, como se fosse uma pergunta frequente. A inquilina anterior gostava muito de aromatizadores. Entrei no apartamento e fiquei impressionado. Era realmente grande para os padrões paulistanos. A sala era ampla, com 2 ambientes distintos. Janelas grandes que davam para a rua, piso de taco em bom estado. A cozinha era espaçosa, com armários de madeira antiga, mas funcionais. Os quartos eram do tamanho de uma sala inteira em outros apartamentos que eu havia visitado. Mas havia algo de errado. Não consigo explicar exatamente o que. Era como se o apartamento estivesse esperando alguma coisa. Como se tivesse sido abandonado no meio de uma atividade importante. Os móveis estavam cobertos com lençóis brancos, mas você podia ver que por baixo havia uma mobília completa. Sofás, mesas, estantes, quadros nas paredes. Os móveis vêm junto? Perguntei. Sr. Cardoso pareceu nervoso com a pergunta. A inquilina anterior deixou tudo. Disse que não precisava mais. De nada disso. Se você quiser, pode ficar. Se não quiser, a gente dá um jeito de tirar. Levantei um dos lençóis da sala. Embaixo, havia um sofá de veludo verde musgo, estilo anos 1970, em perfeito estado. Uma mesa de centro de madeira escura com pés torneados. Na estante ainda havia livros, plantas artificiais cobertas de poeira, porta-retratos virados para baixo. E a inquilina anterior? Insisti. Ela se mudou para onde? A pergunta pareceu deixar Sr. Cardoso ainda mais desconfortável. Ele olhou para o relógio no pulso e disse: Olha, Gabriel, vou ser direto contigo. O apartamento está disponível, o preço é esse mesmo. E eu preciso de alguém que pague em dia e cuide bem do lugar. Se você tem interesse, a gente pode fechar hoje. Era estranho, muito estranho. Mas o apartamento era perfeito para mim. O preço era imperdível. E eu estava com poucos dias para encontrar um lugar. Às vezes na vida você tem que apostar, mesmo quando todas as bandeiras vermelhas estão tremulando na sua frente. Pode ser, eu disse. Mas gostaria de saber mais sobre as condições, contrato, essas coisas. Sr. Cardoso pareceu aliviado. Tirou uns papéis do bolso, documentos que pareciam ter sido preparados de antemão, como se ele já soubesse que eu ia aceitar. Contrato de 1 ano, 3 meses de depósito, sem fiador se você puder pagar 3 meses adiantados, ele disse rapidamente. E uma pequena condição adicional. Aí estava a pegadinha. Sempre tem uma pegadinha. Qual condição? Nada demais, ele disse, mas seus olhos fugiram dos meus novamente. É só... Se você ouvir barulhos estranhos durante a noite, especialmente batidas na parede da sala, é melhor ignorar. O prédio é antigo, tem problemas na tubulação. E se por acaso alguém bater na porta de madrugada dizendo que mora aqui, não abra. Às vezes pessoas confusas se enganam de apartamento. Minha primeira reação foi rir. Parecia coisa de filme de terror barato. Mas Sr. Cardoso não estava rindo. Ele estava completamente sério, me olhando de um jeito que me fez entender que aquilo não era brincadeira. Sr. Cardoso, o senhor está me assustando, eu disse, tentando manter o tom leve. Aconteceu alguma coisa aqui? Ele suspirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Gabriel, vou te falar a verdade porque você parece um rapaz sério. O apartamento teve alguns inquilinos nos últimos anos. Nenhum ficou muito tempo. Todos saíram dizendo que havia interferências. Que tipo de interferências? Barulhos, cheiros estranhos, sensação de que não estavam sozinhos. Uma inquilina jurou que alguém mexia nas suas coisas durante a noite. Outro disse que sempre acordava com a sensação de que alguém estava observando ele dormir. Qualquer pessoa sensata teria saído correndo naquele momento. Qualquer pessoa com um mínimo de instinto de sobrevivência teria agradecido educadamente e procurado outro lugar. Mas eu estava desesperado. E aquela conversa me soava como truque de proprietário para baixar ainda mais o preço. E o que o senhor acha que acontece? Perguntei tentando soar cético. Eu acho que algumas pessoas se impressionam fácil com prédio antigo, ele disse. Mas o jeito como ele disse me fez sentir que ele não acreditava nas próprias palavras. Eu acho que se você for uma pessoa tranquila, sem muito nervosismo, vai ficar bem aqui. Assinei o contrato naquele mesmo dia. Paguei 3 meses adiantados, peguei as chaves e combinei de me mudar no final da semana.
Sr. Cardoso pareceu genuinamente aliviado quando coloquei minha assinatura no papel, como se um peso enorme tivesse saído das costas dele. Qualquer problema, você tem meu número, ele disse, mas algo no tom dele me disse que ele não queria realmente que eu ligasse. Saí do prédio com as chaves na mão, me sentindo vitorioso. Tinha conseguido um apartamento incrível por um preço impossível em uma das melhores regiões de São Paulo. Ok, o proprietário estava meio estranho e tinha uma história maluca sobre inquilinos que não ficavam, mas todo prédio antigo tem suas peculiaridades. Eu era um cara racional, cético, que não acreditava em fantasma nem assombração. Ia ficar tudo bem. Como eu estava errado. Me mudei na sexta-feira seguinte. Não tinha muita coisa para levar. Algumas roupas, meu computador de trabalho, livros, itens pessoais básicos. O apartamento já estava mobiliado, então foi uma mudança mais simples do que eu imaginava. Alguns amigos me ajudaram a carregar as caixas, e no final do dia eu estava oficialmente morando no apartamento 3B da rua Teodoro Sampaio. A primeira coisa que fiz foi remover todos os lençóis que cobriam os móveis. Embaixo encontrei uma mobília completa e bem conservada, toda em estilo retrô dos anos 1970. Sofá de veludo verde, poltronas de couro marrom, mesa de jantar de madeira maciça com 6 cadeiras, estantes cheias de livros em português e italiano, plantas artificiais cobertas de poeira. No quarto principal, havia uma cama de casal com cabeceira de madeira entalhada, um guarda-roupa enorme de 3 portas, uma penteadeira antiga com espelho oval. Tudo cheirava intensamente a violetas, como se alguém tivesse borrifado perfume em cada móvel antes de ir embora. O que mais me chamou a atenção foram os porta-retratos. Havia pelo menos 20 espalhados pela casa, todos virados para baixo. Quando comecei a virá-los, encontrei fotos da mesma mulher em diferentes épocas da vida. Uma senhora italiana, pelos traços, cabelo escuro preso em coque, sempre sorrindo para a câmera com um sorriso caloroso. Nas fotos mais antigas, ela parecia ter uns 30 anos, e você podia acompanhar sua vida através dos retratos. Casamento, filhos pequenos, netos, a família crescendo ao redor dela. Em uma das fotos mais recentes, ela aparecia sozinha, já com uns 70 anos, cabelo completamente branco, mas ainda com aquele sorriso característico. No verso da foto havia uma dedicatória escrita à mão. Para minha querida família, sua nona Helena, que sempre cuidará de vocês. 1952-2018. Dona Helena. O nome que o porteiro havia mencionado. Peguei o telefone e liguei para Sr. Cardoso. Precisava esclarecer aquilo. Gabriel? Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando minha ligação. Sr. Cardoso, encontrei várias fotos de uma senhora aqui no apartamento. Dona Helena. Ela era a inquilina anterior? Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, desconfortável. Sr. Cardoso? Gabriel, ele disse finalmente, e sua voz estava diferente. Mais grave, mais cansada. Dona Helena era minha tia. Ela morou nesse apartamento por 45 anos. Morreu lá em dezembro de 2018. Senti um frio na barriga. Morreu lá? No apartamento? No sono. Morte natural, nada demais. Ela tinha 86 anos, teve uma vida longa e feliz. Só que, bem, desde que ela morreu, nenhum inquilino conseguiu ficar mais que alguns meses. Eu não queria te falar isso porque eu não ia alugar o apartamento, completei. Exato. Fiquei alguns segundos processando a informação. Dona Helena havia morrido ali, no apartamento onde eu estava morando. Isso explicava os móveis, as fotos, o cheiro de violetas. Provavelmente era o perfume que ela usava. Gabriel, você ainda está aí? Estou. Senhor Cardoso, por que os outros inquilinos saíram? Outro silêncio. Eles diziam que ela ainda estava lá, que não havia aceitado que tinha morrido, que continuava cuidando do apartamento como se ainda morasse ali. Desliguei o telefone com a cabeça zunindo. Dona Helena havia morrido no apartamento onde eu estava morando. Os outros inquilinos saíram porque achavam que ela ainda estava lá. O proprietário não havia me contado isso porque sabia que eu não ia aceitar. Olhei ao redor da sala. Os móveis de Dona Helena, os livros de Dona Helena, as plantas de Dona Helena, as fotos de Dona Helena. Era como se eu tivesse me mudado para a casa de uma pessoa morta e estivesse dormindo na cama dela, usando as panelas dela, sentando no sofá dela. A sensação era perturbadora, mas tentei ser racional. Dona Helena havia morrido de causas naturais, no sono, sem sofrimento. Era uma senhora idosa que teve uma vida completa. Não havia nada de sinistro ou assustador nisso.
Pessoas morrem em apartamentos todos os dias, especialmente pessoas idosas. Isso não significa que o lugar está amaldiçoado. Decidi que ia ficar. Já havia pago 3 meses adiantados, assinado o contrato de 1 ano e precisava daquele apartamento. Ia tratar tudo como uma curiosidade histórica. Dona Helena parecia ter sido uma pessoa adorável, pelos sorrisos nas fotos e pelo cuidado com que havia mantido o apartamento. Se ela realmente ainda estava por ali de alguma forma, provavelmente era uma presença benéfica. Como eu estava errado. Novamente. A primeira semana foi tranquila. Arrumei minhas coisas nos móveis dela, organizei meu escritório no quarto menor, estabeleci uma rotina. O apartamento era realmente perfeito para trabalhar. Silencioso durante o dia, bem iluminado, espaçoso. O cheiro de violetas foi diminuindo gradualmente. Ou talvez eu tenha me acostumado. Foi na segunda semana que os barulhos começaram. A primeira vez foi numa terça-feira, por volta das 2 da manhã. Eu estava dormindo profundamente quando fui acordado por um som ritmado vindo da sala. Tap, tap, tap. 3 batidas secas, uma pausa e novamente 3 batidas. Tap, tap, tap. Levantei da cama e fui investigar. A sala estava escura, mas havia luz suficiente da rua para eu ver que não tinha ninguém ali. Os móveis estavam todos no lugar. Nada havia caído. Nenhuma janela estava aberta. O barulho havia parado assim que eu saí do quarto. Voltei para a cama pensando que talvez fosse algum problema na tubulação, como o Sr. Cardoso havia mencionado. Prédios antigos fazem barulhos estranhos mesmo. Consegui voltar a dormir. Na noite seguinte, o mesmo barulho, no mesmo horário. Tap, tap, tap. Pausa. Tap, tap, tap. Desta vez prestei mais atenção e percebi que o som vinha especificamente da parede entre a sala e a cozinha. Como se alguém estivesse batendo na parede do outro lado. Fui até a cozinha investigar. Nada. A parede estava normal, não havia rachadura, nenhum sinal de problema estrutural. Coloquei o ouvido na parede e o barulho parou imediatamente. Liguei para o Sr. Cardoso no dia seguinte. "Ah, os barulhos na parede", ele disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo. "Eu te avisei sobre isso. É a tubulação mesmo, Gabriel. Prédio antigo, essas coisas acontecem. Mas, Sr. Cardoso, o barulho é muito específico. São 3 batidas, sempre no mesmo ritmo, sempre no mesmo horário. Meu filho, canalizações são coisas misteriosas. Não fica preocupado com isso." Mas eu ficava preocupado, porque não parecia problema de tubulação. Parecia alguém tentando se comunicar. As batidas na parede se tornaram uma rotina. Todas as noites, entre 2 e 2h30, 3 batidas, pausa, 3 batidas. Sempre na mesma parede, sempre no mesmo ritmo. Eu tentei ignorar, como o Sr. Cardoso havia sugerido. Mas é impossível dormir tranquilo quando você sabe que em algum momento da madrugada vai ouvir aquele som. Foi na terceira semana que aconteceu a primeira coisa que eu não consegui racionalizar. Cheguei em casa depois de um dia longo de trabalho por volta das 19 horas. Abri a porta do apartamento e imediatamente senti que algo estava diferente. O cheiro de violetas estava mais forte que o normal, como se alguém tivesse borrifado perfume fresco no ambiente. E havia um cheiro de comida, alguma coisa doce sendo cozida no forno. Fui até a cozinha e encontrei o forno ligado. Dentro havia uma forma com algo que parecia ser um bolo de fubá, ainda quentinho, cheirando a coco e erva doce. Ao lado do fogão havia ingredientes espalhados na bancada. Farinha, ovens, leite, como se alguém tivesse acabado de terminar de cozinhar. Meu sangue gelou. Eu morava sozinho. Eu tinha certeza absoluta de que havia trancado a porta quando saí pela manhã. Ninguém mais tinha as chaves do apartamento. Como diabos alguém havia entrado ali e feito um bolo? Peguei o telefone para ligar para a polícia, mas parei antes de discar. O que eu ia dizer? "Alô, polícia? Alguém invadiu minha casa e... fez um bolo?" Eles iam rir da minha cara. Verifiquei todas as fechaduras, todas as janelas. Tudo estava trancado por dentro. Não havia sinal de arrombamento, nada estava fora do lugar. Apenas aquele bolo no forno e os ingredientes na bancada. Olhei o bolo mais de perto. Estava perfeitamente feito, douradinho, cheirando maravilhosamente bem. Parecia exatamente o tipo de bolo que uma nona italiana faria para a família. Foi quando encontrei o bilhete. Estava na geladeira, preso com um ímã em formato de coração. Escrito à mão, com letra caprichada de pessoa mais velha. "Querido, você está muito magro. Precisa comer melhor. O bolo está pronto. É a receita da minha nona. Espero que goste.
Com carinho, Helena. Minhas pernas fraquejaram. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando aquele bilhete por uns 10 minutos, tentando encontrar uma explicação lógica. Alguém estava brincando comigo. Algum vizinho com chave reserva, algum parente de Dona Helena, alguém estava pregando uma peça de muito mau gosto. Mas não. No fundo, eu sabia que não era isso. No fundo, uma parte primitiva do meu cérebro já havia aceito a única explicação possível. Dona Helena estava ali. De alguma forma, ela ainda estava cuidando do apartamento, cuidando de quem morava ali. Comi um pedaço do bolo. Estava delicioso. Naquela noite, as batidas na parede foram diferentes. Não eram mais 3 batidas secas. Eram batidas mais suaves, como se alguém estivesse chamando minha atenção com delicadeza. Tap, tap, tap. Levantei e fui até a sala. As batidas pararam, mas senti uma presença. Como se alguém estivesse ali, observando, esperando que eu reconhecesse que não estava sozinho. Dona Helena? Chamei baixinho, me sentindo completamente ridículo. Silêncio. Mas um silêncio diferente. Um silêncio de alguém que está escutando. Se a senhora está aí, eu queria agradecer pelo bolo. Estava muito bom. Senti uma brisa suave passar pelo meu rosto, mesmo com todas as janelas fechadas. E o cheiro de violetas ficou mais intenso por alguns segundos. Voltei para o quarto com o coração disparado. Parte de mim estava aterrorizada, mas outra parte estava emocionada. Era bizarro, mas havia algo confortante na ideia de que Dona Helena ainda estava por ali. Ela não parecia querer me assustar ou me fazer mal. Parecia apenas querer continuar cuidando do apartamento que havia sido sua casa por 45 anos. A partir daquele dia, minha vida com Dona Helena entrou numa rotina estranha, mas curiosamente confortável. De manhã, quando eu acordava, sempre encontrava alguma coisa. Um cafezinho fresco e forte esperando na cozinha, minhas roupas organizadas de um jeito diferente no guarda-roupa, plantas que eu não lembrava de ter visto no dia anterior aparecendo nas janelas. Uma vez encontrei todas as minhas meias emparelhadas e organizadas por cor, algo que eu nunca fazia. Durante o dia, enquanto eu trabalhava, sentia sua presença de forma sutil. Uma cadeira que rangia levemente, como se alguém tivesse se sentado ali. O cheiro de violetas aparecendo de repente em cômodos específicos. Às vezes, quando eu estava muito concentrado no computador, sentia como se alguém estivesse olhando por cima do meu ombro. À noite, as batidas na parede continuavam, mas agora eu interpretava como um boa noite gentil. 3 batidas suaves, como se ela estivesse me desejando bons sonhos antes de eu dormir. Comecei a falar com ela. No início me sentia ridículo, mas logo se tornou natural. Bom dia, Dona Helena, eu dizia quando acordava. Obrigado pelo café. Dona Helena, a senhora pode não mexer nas minhas coisas de trabalho? Eu sei que a senhora quer ajudar, mas eu preciso saber onde está cada coisa. Boa noite, Dona Helena. Até amanhã. E ela respondia. Não com palavras, mas com sinais. O cheiro de violetas ficando mais forte quando ela aprovava algo que eu dizia. Uma brisa inexplicável quando ela concordava. As batidas na parede mudando de ritmo dependendo do humor dela. Durante 2 semanas vivemos nessa convivência estranha, mas harmoniosa. Eu cuidava da parte prática do apartamento, pagava as contas, mantinha tudo limpo. Ela cuidava da parte emocional. Se certificava de que eu comia bem, que minhas roupas estavam organizadas, que eu não me sentia sozinho. Foi a melhor época que passei naquele apartamento. Quase esqueci que estava dividindo o espaço com uma pessoa morta. Era como ter uma nona italiana super atenciosa que por acaso acontecia de estar morta. Mas as coisas começaram a mudar quando Marina apareceu. Marina era uma colega de trabalho que havia começado a vir ao meu apartamento para trabalharmos juntos em alguns projetos. Ela era designer de interiores, uns 26 anos, extrovertida, daquelas pessoas que enchem qualquer ambiente com energia. Na primeira vez que ela veio ao apartamento, ficou encantada com a decoração vintage e os móveis antigos. Nossa, Gabriel, que lugar incrível! De onde você tirou essas peças lindas? Vieram com o apartamento, eu disse. A antiga moradora deixou tudo aqui. Oh, que sorte a sua! Essa mobília deve valer uma fortuna. E esse cheiro gostoso de violetas? Que perfume é esse? Não contei para Marina sobre Dona Helena. Como você explica para uma pessoa normal que você divide o apartamento com uma fantasma italiana que faz bolo e organiza suas meias? Ela ia achar que eu havia enlouquecido. Mas Dona Helena percebeu Marina desde o primeiro dia. E não gostou.
A primeira manifestação de ciúme aconteceu numa tarde quando Marina e eu estávamos trabalhando na sala. Estávamos sentados no sofá, analisando alguns projetos no meu laptop, quando o ar-condicionado ficou gelado de repente. Era final de abril, ainda estava quente em São Paulo, mas a temperatura da sala despencou em questão de segundos. Marina parou de falar no meio da frase e me olhou com uma expressão estranha. Gabriel, está muito frio aqui de repente. Você ligou o ar-condicionado? Não, eu disse, mas já sabia o que estava acontecendo. Dona Helena não estava gostando da presença de Marina. O frio durou apenas alguns minutos, mas foi intenso o suficiente para Marina comentar sobre isso pelo resto da tarde. Ela ficou esfregando os braços e pedindo para eu verificar se havia alguma janela aberta. Eu sabia que não havia. Na segunda visita de Marina, as coisas escalaram. Estávamos trabalhando na mesa da sala quando começaram os barulhos. Não eram as batidas suaves da parede que eu já conhecia. Eram ruídos vindos da cozinha. Panelas se movendo, armários se abrindo e fechando, como se alguém estivesse procurando algo com urgência. Marina parou de falar e olhou na direção da cozinha. Que barulho é esse? Deve ser o vizinho de cima. Menti, mas minha voz saiu trêmula. Os barulhos pararam abruptamente, mas Marina ficou desconfiada pelo resto da tarde. Ela começou a fazer perguntas sobre o apartamento, sobre o proprietário, sobre por que o aluguel era tão barato. Eu desconversei, mas percebi que ela estava começando a suspeitar que havia algo estranho ali. Foi na terceira visita que Dona Helena decidiu ser mais direta. Marina e eu estávamos na cozinha preparando um lanche quando ela abriu a geladeira para pegar água. Dentro da geladeira, bem na frente, havia um bilhete que não estava lá antes. Marina pegou o papel e leu em voz alta. Esta é minha casa. Ele é meu inquilino. Você não é bem-vinda aqui. Marina olhou para mim com uma mistura de confusão e alarme. Gabriel, que brincadeira é essa? Quem escreveu isso? Meu coração estava disparado. Dona Helena nunca havia sido tão direta, tão agressiva. Era óbvio que ela via Marina como uma ameaça, como alguém que estava invadindo seu território. Deve ser algum vizinho brincalhão, eu disse, tentando parecer casual. Às vezes as pessoas deste prédio fazem umas pegadinhas estranhas. Mas Marina não estava convencida. Ela pegou o bilhete e examinou a caligrafia. Era a mesma letra do bilhete sobre o bolo. Letra de pessoa idosa, caprichada, inconfundivelmente feminina. Gabriel, isso não é brincadeira. Alguém entrou no seu apartamento e deixou este bilhete. Você precisa chamar a polícia. Marina, calma, vamos não exagerar. Deve ter uma explicação simples. Mas enquanto eu tentava tranquilizar Marina, coisas estranhas começaram a acontecer ao nosso redor. A torneira da cozinha abriu sozinha. As luzes começaram a piscar. O cheiro de violetas ficou tão intenso que Marina começou a tossir. Gabriel, o que está acontecendo aqui? Ela perguntou. E pela primeira vez vi medo real nos olhos dela. Foi quando as panelas começaram a cair dos armários, uma por uma, como se alguém invisível estivesse as jogando no chão. O barulho era ensurdecedor, metal batendo contra o piso de taco, ecoando por todo o apartamento. Marina gritou e se agarrou no meu braço. Sai daqui! Eu gritei. Não para Marina, mas para Dona Helena. Para com isso agora! As panelas pararam de cair instantaneamente. O cheiro de violeta sumiu. As luzes pararam de piscar. O silêncio voltou, mas um silêncio pesado, carregado de tensão. Marina estava tremendo. Gabriel, o que foi isso? O que está acontecendo neste apartamento? Eu podia mentir. Podia inventar alguma desculpa sobre problemas elétricos, sobre vizinhos perturbados, sobre qualquer coisa que soasse remotamente racional. Mas olhando para o medo nos olhos de Marina, para as panelas espalhadas no chão da cozinha, para o bilhete ainda na mão dela, eu soube que não podia mais esconder a verdade. Marina, eu disse respirando fundo. Senta aí, preciso te contar uma coisa. Contei tudo, sobre Sr. Cardoso e sua estranheza, sobre as fotos de Dona Helena, sobre sua morte no apartamento, sobre os bolos que apareciam magicamente, sobre as batidas na parede, sobre nossa convivência estranha, mas harmoniosa. Contei sobre como ela cuidava de mim, sobre como eu havia aprendido a aceitar sua presença, sobre como tínhamos estabelecido uma rotina de coexistência. Marina me ouviu em silêncio, com os olhos arregalados, às vezes balançando a cabeça como se não conseguisse acreditar no que estava escutando. Gabriel, ela disse quando terminei, você está me dizendo que mora com o fantasma de uma senhora italiana que morreu aqui e que ela não gosta de mim porque está com ciúmes?
Basicamente, sim. Marina ficou alguns minutos em silêncio, processando tudo. Então ela olhou ao redor da cozinha, para as panelas no chão, para o bilhete na mesa. Dona Helena? Ela disse, falando para o ar. Senhora, pode me ouvir? O cheiro de violetas voltou imediatamente, mais suave desta vez. Ok, Marina continuou, com uma voz estranhamente calma. Eu entendo que esta é sua casa e que o Gabriel é importante para a senhora. Eu não quero causar problemas. Eu só quero trabalhar com ele em alguns projetos. Posso fazer isso? Uma brisa suave passou pela cozinha, mexendo nos cabelos de Marina. Ela olhou para mim com uma expressão de espanto. Ela respondeu? Acho que sim. A partir daquele dia, a relação entre Marina e Dona Helena mudou completamente. Era como se elas tivessem chegado a um acordo tácito. Marina respeitava o espaço e as regras da casa, sempre cumprimentava Dona Helena quando chegava e quando saía, e Dona Helena parou com as manifestações agressivas. Na verdade, Dona Helena começou a gostar de Marina. Às vezes, quando Marina estava trabalhando comigo, apareciam xícaras de café fresco na mesa. Uma vez, Marina comentou que estava com fome, e meia hora depois encontramos sanduíches frescos na cozinha. Era como se Dona Helena tivesse decidido que Marina era uma adição aceitável à nossa estranha família. É surreal, Marina me disse uma tarde. Tenho uma colega fantasma que faz café melhor que qualquer cafeteria de São Paulo. Por algumas semanas, nossa vida a três funcionou perfeitamente. Eu trabalhava durante o dia, Marina vinha algumas tardes para trabalharmos juntos, e Dona Helena cuidava de nós dois com sua atenção maternal. Era bizarro, mas havia se tornado uma rotina confortável. Até que algo mudou. Foi numa quinta-feira à noite, final de maio. Eu estava dormindo quando fui acordado pelas batidas na parede. Mas não eram as batidas suaves e ritmadas que eu já conhecia. Estas eram desesperadas, urgentes, como se alguém estivesse tentando quebrar a parede. Bam, 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 bam! Levantei correndo e fui até a sala. O barulho parou quando acendi a luz, mas havia algo diferente no ambiente. O cheiro de violetas estava misturado com outro odor, algo como medo, como se o próprio ar estivesse carregado de pânico. Dona Helena? Chamei. O que está acontecendo? Silêncio total. Mas não o silêncio tranquilo de sempre. Era um silêncio tenso, como se ela estivesse se escondendo. Voltei para o quarto, mas não consegui dormir. Havia algo errado. Dona Helena nunca havia feito barulhos desesperados assim. Sempre que ela se comunicava comigo, era de forma gentil, carinhosa. Aquelas batidas soaram como um grito de socorro. Na manhã seguinte, fui verificar o apartamento todo. Queria ter certeza de que tudo estava normal, que não havia nada fisicamente errado. Foi quando encontrei a primeira rachadura. Era uma fenda fina na parede entre a sala e a cozinha, exatamente onde sempre ouvia as batidas. Não era uma rachadura grande, mas definitivamente não estava lá antes. Passei a mão sobre ela e senti um frio intenso saindo da fenda, como se houvesse uma corrente de ar gelado dentro da parede. Isso não fazia sentido. Do outro lado daquela parede era a cozinha. Não havia lugar de onde poderia vir ar frio. Liguei para Sr. Cardoso. Sr. Cardoso, estou vendo uma rachadura na parede da sala. O senhor pode mandar alguém dar uma olhada? Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Que tipo de rachadura, Gabriel? Uma fenda vertical na parede entre a sala e a cozinha. E está saindo ar frio dela. Outro silêncio, mais longo. Gabriel, Sr. Cardoso disse finalmente, e sua voz estava diferente, mais grave, mais preocupada. Vou mandar um pedreiro aí hoje mesmo. Não é tão urgente assim, Sr. Cardoso. Pode ser durante a semana. Gabriel! Ele repetiu, com um tom que não admitia discussão. Hoje, o pedreiro chegou às 14h. Era um homem experiente, uns 50 anos, que trabalhava com o Sr. Cardoso há muito tempo. Quando mostrei a rachadura para ele, sua expressão mudou completamente. Senhor Gabriel, ele disse, me chamando de lado. Posso falar uma coisa com o senhor? Claro. Esta rachadura, ela não é normal. Veja, a parede aqui foi reconstruída há uns anos. Tem uma parte que foi fechada, emassada, pintada por cima. Senti um frio na barriga. Como assim fechada? Como se tivesse havido um buraco aqui e alguém tivesse tapado. Mas agora o reboco está soltando. A rachadura está abrindo exatamente onde foi o reparo. Que tipo de buraco? O pedreiro pegou uma furadeira pequena e fez um furinho na parede, bem no meio da rachadura. Colocou uma lanterninha no buraco e olhou dentro. Sua expressão mudou drasticamente.
Senhor Gabriel, ele disse com a voz meio trêmula. O senhor precisa chamar o senhor Cardoso aqui, agora. Por quê? O que você viu? Tem alguma coisa dentro desta parede. Senhor Cardoso chegou em menos de 1 hora, mais nervoso que eu jamais havia visto. Ele conversou em particular com o pedreiro por alguns minutos. Depois veio falar comigo. Gabriel, ele disse, evitando meus olhos. Vamos ter que abrir esta parede. Por quê? Porque pode ter algo importante lá dentro. Eles abriram a parede naquela mesma tarde. Primeiro fizeram um buraco pequeno. Depois foram alargando até conseguirem enfiar uma câmera dentro. O que encontraram me deixou sem palavras. Era um compartimento pequeno, como um nicho escavado na parede. E dentro do nicho havia coisas pessoais de Dona Helena, fotos, cartas, joias e uma caixa pequena de madeira. Senhor Cardoso, eu disse, tentando manter a calma. Por que as coisas de Dona Helena estão dentro da parede? Ele suspirou fundo e se sentou no sofá. Gabriel, tem uma parte da história que eu não te contei. Meu estômago se apertou. Que parte? Dona Helena. Ela não morreu no sono. Ela morreu de ataque cardíaco, mas foi causado por susto. Que tipo de susto? Alguém tentou assaltar o apartamento. Ela escondeu as coisas mais importantes dentro desta parede, fechou o buraco como pôde e depois teve o infarto. O ladrão fugiu, mas ela já estava morta quando a polícia chegou. A informação me atingiu como um soco no estômago. Dona Helena não havia morrido pacificamente no sono. Ela havia morrido de medo, tentando proteger seus pertences mais preciosos. Por que o senhor não me contou isso antes? Porque depois que ela morreu, coisas estranhas começaram a acontecer. Os inquilinos diziam que ela ainda estava aqui, ainda tentando proteger as coisas dela. Eu fechei a parede direito, pintei por cima, pensei que assim ela ia descansar em paz. Olhei para o buraco na parede, para os objetos de Dona Helena espalhados no chão da sala. Agora eu entendia tudo. Ela nunca havia parado de tentar proteger seus tesouros. As batidas na parede não eram apenas comunicação, eram tentativas de me alertar sobre o esconderijo. Pegamos tudo que estava dentro da parede e colocamos na mesa da sala. Além das fotos e joias, havia cartas de família, certidões importantes e aquela caixa pequena de madeira. Dentro da caixa havia uma chave e um papel com um endereço. É um cofre no banco, Sr. Cardoso explicou. Deve ter coisas importantes lá dentro. Naquela noite, depois que Sr. Cardoso e o pedreiro foram embora, sentei na sala rodeado pelos pertences de Dona Helena. O apartamento estava mais silencioso que nunca. Não havia cheiro de violetas. Não havia presença. Não havia batidas na parede. Dona Helena? Chamei. A senhora está aí? Nada. Encontramos suas coisas. Elas estão seguras agora. Ainda nada. Foi quando entendi. Dona Helena não estava mais ali. Com seus pertences protegidos e descobertos, sua missão havia terminado. Ela havia finalmente encontrado paz. Nos dias seguintes, Sr. Cardoso e eu organizamos tudo. Fomos ao banco abrir o cofre. Dentro havia testamento, documentos da família e uma quantia considerável em dinheiro que ela havia deixado para os netos. Entramos em contato com a família dela na Itália, que ficou emocionada ao saber que os pertences da nona haviam sido encontrados. O apartamento mudou completamente. Não havia mais cheiro de violetas, não havia mais bolos aparecendo magicamente, não havia mais café fresco pela manhã. O lugar se tornou normal. Apenas um apartamento comum, com móveis antigos e silêncio. Deveria ter ficado aliviado, certo? Deveria ter ficado feliz de voltar a ter uma vida normal, sem manifestações paranormais, sem compartilhar o espaço com uma morta. Mas eu senti falta dela. Senti falta dos cuidados maternais de Dona Helena, das surpresas gastronômicas, da sensação de não estar sozinho. O apartamento sem ela parecia vazio, frio, sem vida. Era como se uma presença calorosa tivesse sido retirada do ambiente. Marina também sentiu a diferença quando veio me visitar. Está diferente aqui, ela disse, olhando ao redor. Parece abandonado. Dona Helena foi embora, eu expliquei. Encontramos o que ela estava protegendo. Ela não precisa mais ficar aqui. E como você se sente sobre isso? Era uma pergunta difícil de responder. Meio órfão, eu disse finalmente. Marina riu. Você é a única pessoa que conheço que sente saudade de um fantasma. Mas era verdade. Dona Helena havia sido a companhia mais carinhosa que eu havia tido em anos. Ela cuidava de mim de um jeito que ninguém mais fazia, com uma atenção maternal que eu não sabia que sentia falta. Sem ela, o apartamento perdeu seu charme.
Os móveis vintage pareciam apenas velhos. O cheiro de mofo voltou. Os barulhos normais do prédio, que antes eram abafados pela presença dela, agora ecoavam perturbadoramente durante a noite. Foi em junho que decidi me mudar. Não foi uma decisão racional. O apartamento ainda era perfeito para mim. O aluguel ainda era um preço incrível e eu havia me acostumado com o bairro. Mas sem Dona Helena, o lugar se tornou apenas um lembrete constante de uma presença que eu havia perdido. Sr. Cardoso entendeu quando liguei para ele. Eu imaginava que isso poderia acontecer, ele disse. Alguns dos inquilinos anteriores também saíram quando ela parou de se manifestar. Como assim? Gabriel, você não foi o primeiro inquilino que Dona Helena cuidou. Ao longo desses anos, algumas pessoas conseguiram conviver com ela. E quando ela ia embora, eles sempre sentiam um vazio enorme. Era consolador saber que eu não estava louco. Que outras pessoas haviam passado pela mesma experiência, havia sentido a mesma perda. Me mudei no final de junho para um apartamento menor, mais caro, em um prédio moderno sem história. Era tudo que um apartamento deveria ser. Funcional, limpo, silencioso, normal. Mas durante semanas, acordei de manhã esperando sentir cheiro de café fresco. Abri a geladeira esperando encontrar alguma surpresa culinária. À noite, ficava prestando atenção às paredes, esperando ouvir 3 batidas suaves me desejando boa noite. O apartamento novo era perfeito, mas nunca se tornou um lar da maneira como o apartamento 3B havia se tornado. Foi 3 meses depois da mudança que recebi uma ligação estranha. Gabriel? A voz do outro lado era de um homem jovem, nervoso. Meu nome é Ricardo. Peguei seu número com o Sr. Cardoso. Eu estou morando no apartamento 3B agora. Meu coração acelerou. E aí? Como está sendo? É sobre Dona Helena. O Sr. Cardoso me contou que você morou lá e que teve experiências com ela. Teve. Por quê? Ricardo hesitou. É que acho que ela voltou. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Como assim voltou? Os sinais estão todos lá. O cheiro de violetas, as batidas na parede, coisas aparecendo na cozinha. Ontem de manhã tinha um bilhete na geladeira me dizendo para comer mais frutas. Fiquei alguns segundos em silêncio, processando a informação. Dona Helena havia voltado. Ou talvez ela nunca tivesse realmente ido embora. Talvez apenas tenha ficado quieta por um tempo, esperando um novo inquilino para cuidar. Gabriel! Ricardo chamou. Você ainda está aí? Estou. Ricardo, posso te dar um conselho? Claro. Aproveite! Dona Helena é a melhor companhia que você pode ter. Trate ela com carinho, respeito, e ela vai cuidar de você melhor que qualquer pessoa viva. Mas não é assustador? Morar com uma pessoa morta? Pensei na pergunta por alguns segundos. No começo é, mas depois você percebe que algumas pessoas são tão especiais que nem a morte consegue diminuir o amor que elas têm para dar. Desliguei o telefone com o coração apertado, mas também com uma estranha sensação de alegria. Dona Helena estava bem. Ela havia encontrado alguém novo para cuidar, uma nova pessoa para receber seu carinho maternal inesgotável. Parte de mim teve vontade de voltar correndo para o apartamento 3B, de tentar reconquistar o lugar que havia sido nosso. Mas eu sabia que não podia fazer isso. Ricardo precisava da Dona Helena agora, e ela havia escolhido cuidar dele. Hoje, 6 meses depois, ainda penso nela todos os dias. Às vezes passo pela rua Teodoro Sampaio só para olhar o prédio de longe. Às vezes compro violetas no mercado só para sentir aquele cheiro que me lembra dela. Minha vida voltou ao normal. Tenho um apartamento comum, uma rotina comum, uma existência perfeitamente normal e previsível. Mas sempre que sinto cheiro de violetas em algum lugar inesperado, sempre que encontro um bolo de fubá em alguma padaria, sempre que ouço batidas ritmadas em alguma parede, meu coração dá um pulinho. Porque eu sei que, em algum lugar da cidade, numa sala de estar com móveis dos anos 1970 e cheiro permanente de perfume floral, Dona Helena continua cuidando de alguém. Continua fazendo café forte pela manhã, organizando roupas, deixando bilhetes carinhosos na geladeira. E talvez, só talvez, ela ainda se lembre de mim com carinho. Se você está assistindo isso e mora sozinho, preste atenção aos sinais ao seu redor. Às vezes os mortos não vão embora porque ainda têm amor para dar. Às vezes eles ficam porque sabem que você precisa de cuidado. E às vezes, aceitar essa companhia impossível pode ser a coisa mais humana que você pode fazer. Se você chegou até o final desta história, deixa um like para mostrar que você acredita que o amor pode transcender qualquer barreira, até mesmo a morte.
Comenta aí embaixo se você já teve alguma experiência paranormal, se já sentiu a presença de alguém que partiu ou se já morou em um lugar com história. E se você tem coragem de dividir seu espaço com uma presença carinhosa como Dona Helena, se inscreve no canal porque tenho muitas outras histórias sobre o inexplicável para contar. Até a próxima! E lembrem-se, às vezes os melhores vizinhos são aqueles que já não estão mais entre nós.